Amigos, eu tenho falado com frequência e tenho contado com a colaboração de todos, porque todos têm entendido aqui no nosso canal, no canal Darcy Filho Sem Off, que aqui nós temos que tratar de futebol, das questões do futebol. Olha, vamos discutir renovação de contrato, se o treinador é bom ou é ruim, se o dirigente sabe ou não sabe dirigir, se o gramado é bom, se a bola é legal, se tem que mudar o gramado, se o juiz não foi bem, se o VAR tem ou não tem que funcionar, essas questões todas do futebol, nós discutimos aqui com muito prazer. Quando vem alguém trazer alguma recomendação de político ou quer dar algum exemplo, eu sempre peço, por favor, não, porque estes sempre atrapalham o futebol, sempre atrapalham o futebol. Nós temos muitos e muitos exemplos sobre isso. E a maioria deles que está no futebol e vai para a política é para se aproveitar do futebol. E alguns estão decadentes na política, vêm para o futebol para faturar prestígio no futebol e retornar para a política. E conseguem, desta forma, ludibriar o eleitor por algum tempo. Mas nós não podemos permitir. Isto não é ser alienado, isto é não servir de instrumento para quem quer se utilizar do futebol na política. Temos um assunto muito interessante para conversar com você sobre isso. É a tal da PL do mandante, que tem muito político envolvido e palpitando nesta história aí. Mas hoje nós tivemos um fato que, se não fosse triste, seria cômico, em que teve participação, que teve envolvimento, que teve pronunciamento na Câmara Federal em razão da PL do mandante, que acabou sendo aprovada. Depois vai para o Senado, depois vai para o presidente sancionar ou não. Mas a matéria ainda está em discussão e ela também será discutida na área jurídica. Mas antes de falar sobre esta piada do dia na Câmara Federal envolvendo políticos e o futebol, eu queria te fazer um pedido. Se você não está inscrito no canal, inscreve. Se você ainda não deu aquele joinha aí, dá o joinha, dá o like, participa, vem para o nosso canal, compartilha o canal com os teus amigos, envia os teus comentários. É muito legal mesmo. Nós temos uma página ali onde nós contamos histórias do futebol, de rádio, televisão, de jornal, de vestiário, de cartola, histórias bem legais. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Então vamos, o que é a PL do mandante? A PL do mandante é para que seja negociado as transmissões fechadas quando os clubes, que são os mandantes, possam negociar com uma empresa que bem entender a transmissão dos seus jogos. E quem não quiser negociar, que não negocie, certo? E o grande exemplo aí é o Atlético Paranaense, que ele faz as suas próprias transmissões e tem uma negociação interna lá com uma empresa de televisão, a Globo tem com as demais, tem com a maioria, enfim, essa negociação toda. Mas tem muita gente que não conhece, não vive, não sabe, né? E acha que vai resolver o problema do futebol brasileiro, muito político, se metendo neste assunto sem a menor condição de opinar. E neste assunto, que, como já disse, foi aprovado em primeira instância lá na Câmara Federal e agora vai para o Senado e para o governo, para o Executivo, hoje, a deputada Gleisi Hoffmann, né, é esse o nome dela, teve uma ideia genial e apresentou para debate. Depois ela retirou, porque ela viu o tamanho da bobagem que ela tinha feito. E isto só comprova que político não tem que se meter em futebol. Ela propôs que a verba da televisão também fosse destinada para as torcidas organizadas, porque as torcidas organizadas inventaram a ola e aquilo e a alegria do estádio. Ela não sabe o que é a torcida organizada. Ela não sabe. Aliás, ela não sabe o que é futebol, não sabe o que é torcida, ela não sabe o que é clube, não sabe. Porque se soubesse, ela não teria dito tamanha bobagem como fez. Depois teve que retirar. Torcida organizada, ela sobrevive do clube, ela usa o símbolo do clube, as dependências do clube, tudo, e dá muito pouco para o clube. Ela é subsidiada com ingresso, quando tem ingresso, com locomoção, quando tem locomoção, e agora parece que os estádios serão reabertos novamente, e tudo isso voltará. E ela diz que a ola, torcida organizada cria a ola, não sabe nada. Eu não sei se de política ela sabe, porque eu não acompanho a atuação política dela. Agora, aqui
no futebol, ela realmente não sabe absolutamente nada. A deputada Gleisi Hoffmann, parece que é esse o nome dela. Ela perdeu a grande oportunidade de calar a boca. Não tinha nada que ter se manifestado. O futebol tem que ser tratado por quem é do ramo. Nem mesmo os oportunistas que se acomodam no futebol para depois faturar na política, ou que se acomodam no futebol, ganham prestígio, largam o futebol e vão para a política, deveriam opinar. Um abraço.